Vamos às figuras de linguagens mais utilizadas e nesse jogo é a figura de palavras, tá? Então, dentro da figura de palavras, nós temos a metáfora, a comparação, a catacrese, a metonímia, a sinestesia e a perífrase ou antonomásia. Então vamos lá, metáfora e comparação. Há uma dúvida muito grande em relação a essas duas, pois nós temos aí duas comparações. Uma comparação, que é a comparação objetiva, e a comparação subjetiva. Em se tratando de metáfora, a comparação ela é subjetiva. Então é como se você dissesse: a minha mãe é um anjo. Isso é uma comparação subjetiva, que é uma metáfora. A comparação. Na comparação, o que difere da metáfora é o conectivo como. A minha mãe é como uma fera quando fica nervosa. Então, você está aí utilizando a figura de linguagem que é a comparação. Catacrese. A catacrese é a utilização de uma palavra que já existe, né? No entanto, para determinado objeto, não possui uma palavra específica. É como se emprestasse de um determinado elemento a palavra para utilizar em outro. Nós nos apoiamos nos braços da poltrona. Então, braços da poltrona. Nós temos a manga da camisa, tá? Então, quando nós utilizamos as palavras dessa forma, nós temos aí a catacrese. A metonímia. A metonímia, ela se refere à utilização de um termo em substituição a outro, mas que há um sentido em utilizá-lo. Quando você fala assim, ele não tem sequer um teto para morar. Automaticamente você faz a associação de teto como sendo uma casa para a pessoa morar. Então aí nós temos a metonímia. Sinestesia. Sinestesia é quando você utiliza um dos 5 sentidos, né, em determinadas situações. Então, você utiliza o paladar, tato, olfato, audição ou visão. Um exemplo aí seria: os seus lábios têm sabor de mel, tá? Então, aí a utilização aí do olfato. Paladar. Paladar. Perífrase ou antonomásia. O que seria a perífrase ou antonomásia? Quando você tem uma determinada pessoa ou uma determinada situação, que essa situação seja conhecida ou que essa pessoa seja fácil de ser identificada em relação ao termo que se utiliza para ela, isso nós temos a perífrase ou a antonomásia. Então, o exemplo aí seria Xuxa, a rainha dos baixinhos, é muito conhecida. Pelé é o nosso rei do futebol, ok?